Bom, o Dia dos Namorados foi ontem, né? Espero que todos tenham aproveitado bastante, né? Foi Aproveitamos ótimo. o lançamento do livro e todo mundo aproveitou bastante. Olha a felicidade do Reginaldo. Mas o clima de paquera, viu, Vera? Continua na política. Teve até declaração de amor nesta quarta-feira. Em evento com prefeitos em Florianópolis, o pré-candidato pelo PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, disse que respeita a pré-candidatura de Rodrigo Maia, mas afirmou que o seu desejo é de contar com o apoio do DEM na corrida ao Planalto. Segundo o ex-governador, aspas, aliança com o DEM é tudo que nós queremos. Do outro lado da mesa, Rodrigo Maia declarou hoje que o caminho natural é mesmo apoiar Alckmin. Disse também que Ciro Gomes não é a prioridade do partido, embora não descarte conversas com ninguém. E falando em Ciro, Vera, li na sua coluna hoje, no Estadão, que ele está muito perto de oficializar um compromisso com o PSB, no caso aqui o Ciro Gomes. É isso mesmo, Vera? É isso mesmo, Patrick. Tem ainda outras informações divergentes na imprensa, mas que se devem ao fato de que o PT, na sua tentativa de reescrever a história, que atinge até mesmo o papado, não iria deixar de ser diferente aqui na eleição nacional e tenta vender a história de que está prestes a fechar com o PSB. Mas a verdade é que o partido hoje está muito mais próximo de fechar com o Ciro Gomes. Tem conflitos muito difíceis de serem contornados com o PT em vários estados importantes, entre eles em São Paulo. E mesmo em Pernambuco, que tentou pressionar por essa aliança, vai ficando muito difícil o PT entregar algo que seria essencial para que o PSB pernambucano pressionasse por esse acordo, que era a retirada da candidatura de Marília Reis, que vem a ser uma sobrinha do Eduardo Campos, que é dissidente da família e está no PT e é muito crítica ao governo do PSB, do governador Paulo Câmara. Portanto, caminha tudo para um entendimento com o Ciro, havendo ainda uma possibilidade, que hoje é menor, de o partido ficar solteiro, não dar o seu tempo de TV a ninguém, aí esse tempo seria disperso. Por que é menor essa possibilidade? Por isso, o partido dispersaria o seu capital, que é o tempo de TV, e deixaria de ter peso num eventual futuro governo. Isso não atrapalha as alianças estaduais, que podem ser com outros, o próprio governador de São Paulo, Márcio França, caminha para obter aí uma declaração de que está fora da aliança com o Ciro, que ele vai mesmo apoiar o Geraldo Alckmin, e o partido fechar com o Ciro. Esse é o cenário hoje, segundo eu apurei. Nessas andanças do DEM, é algo ao que eu me dediquei nos últimos dias também, numa tentativa de entender que tipo de bipolaridade está atingindo esse partido. E é aquilo que a gente vem falando aqui há algum tempo. Quem lançou essa ideia de Ciro Gomes foi o ACM Neto. Por quê? Porque ele não saiu da Prefeitura de Salvador para concorrer ao governo da Bahia, portanto o DEM ficou desguarnecido na Bahia, que é um estado petista, e ele quer alguém do Nordeste, e acha que alguém do Nordeste na candidatura presidencial ajudaria a alavancar o DEM no Nordeste para que não sofra uma derrota cachapante. Mas isso não cola no resto do país, não cola em São Paulo, não cola no Rio de Janeiro, não cola em Goiás, que tem o senador Ronaldo Caiado. Então o partido assim vai se reaproximando do PSDB. A contragosto, Patrick, ninguém vê com entusiasmo uma aliança com o Geraldo Alckmin, e aí não é só tipo, sabe? Aí não é só uma tentativa de vender o cacife mais caro, é que eles realmente se angustiam quando eles olham pesquisas e não enxergam o caminho pelo qual o Geraldo Alckmin vai crescer. Não aparece nem nas qualitativas e nem na quantitativa um veio de votos, um caminho para que ele cresça e se consolide e vá ao segundo turno. Essas conversas do DEM incluem também o PP e o PRB. O PP é mais provável que vá com Ciro, os dois Ciros, o Ciro Nogueira do PP e o Ciro Gomes têm conversado muito. E o PRB da Igreja Universal, que hoje patrocina a candidatura do Flávio Rocha, deve desistir dela e também se aliar a algum partido maior. Marcelo Madureira, qual o caminho aí do DEM? Qual que é as suas considerações sobre esse tema? Como é que fica esse namoro? Vai de fato apoiar mesmo o Alckmin? Qual a tua leitura? Como é que você está acompanhando isso aí? Eu acho que eu vou querer ser um pouco mais genérico.
eu vejo que os partidos tradicionais estão muito distantes do eleitorado e por isso eles estão meio que perdidos. Eles estão vendo que eles vão ter uma extrema, os políticos, a maior parte deles, está com problemas com a justiça, né? Tem problemas com a lei e isso agrava a situação. O conjunto da política está completamente dissociado da sociedade. Os políticos individualmente também têm o desagrado da sociedade, tem a antipatia da sociedade por causa do seu comportamento, né? Digamos assim, extravagante, né? Heterodoxo ou corrupto, para ser mais explícito. Nesse quadro todo, né, eu acho que agora eles se dão conta, né, que existe uma grande incógnita sobre o panorama eleitoral. Por isso, talvez essas dificuldades de fechar alianças, eu tenho repetido aqui, eu acho que nos bastidores deve estar se negociando muito, né, apoios em troca, digamos assim, de anistias ou perdões, seja lá o que for. Né? Como se isso fosse possível, porque eu acho que hoje a sociedade, a opinião pública não ia aceitar de maneira nenhuma, e eu acho que alguns candidatos percebem isso. Isso é uma coisa quase que você não dá para você prometer aquilo que você não pode entregar. O caso do DEM especificamente é muito característico, né? Foi ontem ou anteontem, né? O ex-presidente do DEM, o Zé Agripino Maia, foi indiciado no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave. Né? Aliás, é curioso, porque Vera, mas até agora do MDB ninguém foi indiciado, né? Muitos, tem gente presa. Dos parlamentares, seja senador ou deputado. Isso é curioso. não, Renan Calheiros já é réu, o Romero Jucá já é denunciado. É verdade. Valdir Raup, quase a fila toda, Madu. Perdão, foi falha minha aqui. É que também eu estou ouvindo o meu retorno aqui no meu ouvido, então... Mas, enfim, tentando fechar meu raciocínio, essa dificuldade toda em você ver, há uma necessidade de candidato de centro, esses caras não têm como se alinhar com a esquerda nem com a extrema-direita, mas, por outro lado, falta um candidato que aglutine realmente esses interesses todos, que possa prometer uma anistia e entregar uma anistia, né, e que possa, né, o mais importante de tudo, né, garantir uma eventual reeleição desses seus apoiadores. Mas nada disso me parece ser possível, né, na medida em que você tem um abismo entre a classe política e o conjunto do eleitorado. Né, com exceção desses dois extremos, né, da extrema esquerda e da extrema direita, que tem esse voto consolidado, tem essa militância e, portanto, aparecem, entre aspas, muito mais nas pesquisas. A gente está fazendo um ajuste no som e na imagem do nosso Carlos Andreasa, já ele vem, Vera, mas eu queria trazer um outro assunto também, porque começou a circular hoje um boato de que o DEM, já que estamos falando do DEM, poderia lançar o apresentador José Luiz da Atena. Tem alguma uma possibilidade? Existe alguma conversa desse tipo? Você apurou alguma coisa ou não? Não, né? Não. Não, é o seguinte, foi até a gente que noticiou isso no BR-18, não eu, mas um colega, que o Datena estava em conversas em Brasília e que o DEM ainda sonharia com um outsider. O DEM está em busca de alguém que não seja o Geraldo Alckmin, mas vai acabar no colo do Geraldo Alckmin. Eu acho que o mais provável é que, se o Datena for candidato, se vier a ser candidato, algo que ele negou algumas vezes, mas ele fica também flertando muito com essa possibilidade, que o seja ao Senado, uma eleição para a qual ele aparece bastante bem. O DEM fechou com o Dória aqui em São Paulo, né? Você mesmo falou sobre isso, Patrick. E deve oferecer o vice na chapa do Dória, que deve ser o deputado Rodrigo Garcia, que vem a ser o líder do partido em Brasília, líder na Câmara dos Deputados, já foi secretário de Geraldo Alckmin e é alguém hoje da cúpula do DEM. A presença dele na chapa ajuda o Dória, né, o DEM traz tempo de TV para ele, e ele pode ajudar também nessa costura para que o DEM apresse o seu apoio ao Alckmin. Então eu acho que o que vai acabar acontecendo no DEM é que eles retirem essa candidatura desastrada do Rodrigo Maia, que só fez o Brasil e ele próprio perderem tempo, e acabe acoplando o seu barquinho ali ao transatlântico do PSDB.
Agora sim, ô Andreasa, estamos tratando aqui, não sei se você estava conseguindo acompanhar o que estavam dizendo aqui a Vera e o Madu, mas estamos falando do DEM, né? E primeiro acho que a sua colocação sobre esse romantismo aí do Alckmin, que deve mesmo fechar, o DEM deve fechar com o PSDB, e a segunda é sobre o namoro entre Ciro e o PSB. Vai lá, suas considerações iniciais. Patrick Santos, sobre o DEM, eu estou falando disso há meses, né? Há meses eu estou dizendo que o DEM vai formar aliança, sem dúvida nenhuma, com Geraldo Alckmin. Ah, mas eu estou chorando porque eu não tenho paixão, eu não amo o Alckmin. A vida é assim às vezes, né, meu filho? A perspectiva de poder que está em questão. Mesmo o Rodrigo Maia, em determinado momento, precisa pensar com a cabeça, digamos assim, botar os pés no chão, defrontar o mundo real e entender que a perspectiva de poder para ele, especialmente para o seu partido, se é que ele se preocupa com o seu partido, botou o partido em perigo várias vezes, ele e o ACM Neto, talvez até arriscando ter que mudar de nome de novo para se reinventar de tantos erros, mas é isso, né? No final das contas, qual é a perspectiva de poder real para essa gente? É o Geraldo Alckmin, é o PSDB. Ah, mas ele só tem 6%, só tem 7%, não empolga. Pois é, mas quem é o outro que pode te abrigar e te oferecer alguma coisa em troca, inclusive a candidatura a vice-presidente, né? Então é isso. A gente fica há meses, pelo menos há semanas, especulando, DEM para lá, DEM para cá, em busca de cacife, enchendo o próprio balão. A possibilidade de aliança com o Ciro Gomes é um disparate absoluto. Só seria boa, talvez, para o Rodrigo Maia e seu projeto pessoal de poder. Então isso está resolvido, é questão de tempo. DEM vai com o PSDB, como a gente tem falado aqui há meses. No caso do Ciro Gomes, aí tem uma movimentação muito interessante, falando do ponto de vista político, eleitoral exclusivamente. Quem faz hoje o trabalho, o dever de casa de maneira impecável é o Ciro Gomes. Ele entende o timing, ele percebe que há um vácuo de poder decorrente da prisão do Lula e tenta se robustecer, se anabolizar, formar alianças e convencer como candidato de esquerda, porque parte significativa do eleitorado não vê o Ciro, com toda razão, como um esquerdista, né? É um sujeito que já teve lá, acolá, para cá, para lá, já teve em todo lado. Então ele tenta formar para si uma aliança. O PSB é estratégico nesse sentido, já falou inclusive do PCdoB, da mesma forma, para ocupar um espaço que era do lulismo, porque sabe, e é a tese em que eu insisto aqui, que ali na frente, ali adiante, o Lula vai indicar o seu candidato. A probabilidade de que esse candidato lulista seja o Ciro existe, mas é muito pequena. A maior probabilidade é que o PT tenha candidato, que o Lula indique alguém, e o Ciro sabe, porque não é bobo, que nesse momento esse candidato vai crescer. O Ciro quer estar forte para esse momento, para poder fazer frente e, de repente, ser o candidato mais importante de esquerda. Eu acho que não será, mas isso veremos. Uma coisa ainda, Vera, sobre o DEM? Não, só que eu não acho que o Ciro faz o trabalho tão bem feito, porque por mais que a costura seja correta, como a Andreasa diz, e ela atenda a uma lógica política, e ela seja feita muito mais pelo irmão dele, o Cid Gomes, que tem a cabeça mais no lugar do que ele, quando ele entra, ele dá uma estragada, né, Patrick? Porque ele já disse que quem vai dar hegemonia moral é o PSB, que é fofoca, que está conversando com esse e aquele. Quando ele entra com aquele palavrório dele, que ele sempre que destampa a panela ali, ele produz um palavrório, aí eu acho que ele dá uma tumultuada no ambiente. Os próprios democratas falaram sobre isso, aqueles com os quais eu conversei. Olha, como você entabula de fato uma negociação? Ele se sentou com o Rodrigo Maia, o irmão dele sentou com o ACM Neto mais de uma vez, conversam com o Ciro Nogueira. E aí você sai dizendo, o parlamento é isso, é todo mundo bandido, do jeito que tá morto, tá corrompido. Quem vai dar a hegemonia moral é o outro. Você já interdita uma conversa que por si só já é difícil, por essas circunstâncias todas, de você misturar partidos e ideias totalmente diferentes. E aí você entra com aquele seu palavrão, as pessoas ficam com medo de fazer um acordo com você. Por uma condição que o próprio Andreasa já se referiu aqui, o Ciro muda muito de postura política, de grupo, as pessoas não têm segurança de fechar com ele. Hoje eu conversei com um dirigente de um desses partidos do Centrão que falou, olha, qual a segurança que eu tenho de fechar um acordo com esse Ciro e não sei amanhã o que ele vai falar.
Então, esse caráter instável dele dificulta bastante ele fechar essas alianças. O pessoal, Patrick. Fala, Andreasa. Essa instabilidade do Ciro é um dos motivos pelos quais o PT jamais o apoiará. Segundo a minha análise, o Ciro não tem compromisso em entregar aquilo que eventualmente feche agora, né? Isso serve para qualquer partido. No caso, porém, do modo agressivo, como rechaçou o DEM especificamente, mas também o PP, eu acho que ele está politicamente certo. Ele desqualifica o irmão como negociador, mas para o espaço que ele quer ocupar, que é o espaço à esquerda, ele precisa de votos à esquerda, ele depende dos votos que o Lula, ou que o petismo, ou que o lulismo perde na ausência do Lula, ele não pode se associar ao DEM. Se associar ao DEM é passar uma mensagem repulsiva para quem está à esquerda. Então, ele precisa dar um pé na bunda do DEM mesmo, não tem outro jeito.